Muito bom dia! Você está ao vivo e a cores aqui no Boletim da Manhã. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023, e você é o nosso convidado para a gente comentar aqui as notícias de uma maneira que a mídia convencional não vai mostrar para você. Você não vai ver aqui as mesmas notícias que saem na Rede Globo de televisão, no Jornal da Record. Aqui teremos compromisso com a verdade. Meu nome é Leonardo Leão e eu quero convidar os meus amigos para participarem aqui do Boletim da Manhã junto comigo. Quero convidar o jornalista Emir Laranjeiras. Fala, Emir, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos aqui, meus amigos da bancada, e principalmente você, que é o responsável por nós estarmos aqui para levar informação, você que está nos assistindo. Nós temos recebido várias mensagens de apoio, de estar gostando do programa. É isso aí, continue participando. E vamos que hoje a pauta quente, irmão. Pauta quente hoje. Vamos com tudo. Quero convidar também o meu amigo ativista político, diretamente de Foz do Iguaçu, Paraná, Pedrão. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Léo. Bom dia, Emir Laranjeiras. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia a você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir depois esse vídeo. É com enorme prazer que eu estou aqui para debater essas pautas e hoje a gente tem um tema quente. Vamos embora. Bora que eu estou doido para começar isso aí. A gente tem alguns temas, como, por exemplo, o julgamento aí que está acontecendo do dia 8 de janeiro. Mas antes disso, eu quero pedir para você que está chegando aqui na nossa live, na nossa transmissão, que possa compartilhar aqui a nossa transmissão. Bota aí nos seus grupos de WhatsApp, o grupo dos patriotas, no grupo da família, para ter mais pessoas aqui acompanhando esse conteúdo, mais pessoas que vão começar o dia bem informadas, que você possa também se inscrever aqui no canal da Sou Mais Brasil. Aqui embaixo você tem o botão de se inscrever e pode ativar o sininho para sempre que a gente estiver ao vivo você receber uma notificação e ficar por dentro aí acompanhando tudo que acontece aqui no Boletim da Manhã e na Sou Mais Brasil. Também tem o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo. Você pode enviar uma sugestão, enviar uma pergunta e interagir conosco aqui, até de repente entrar ao vivo com a gente, debater aqui, falar sobre algum assunto. Tá bom, pessoal? Então, para a gente começar, tem a questão da Rosa Weber, né? Eu vou pedir para o Puff botar aí no rodapé. A Rosa Weber liberando o processo em relação ao aborto, né, para votação. Quero saber dos meus amigos de bancada, Emir, Pedrão, vocês estão acompanhando isso? Parece que aquelas coisas, o Emir, vou fazer uma introdução, aquelas coisas que a gente tanto alertava na eleição de 2022, que muita gente falava que não, isso aí é utopia, isso aí como é que fala? Coisa que não vai acontecer, isso é mentira. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, era isso que eu queria lembrar. Teoria da conspiração, e a gente está vendo aí liberação de maconha, a gente está vendo aí processo para liberação de aborto, e por aí vai, não é isso, Emir? Bom dia. Bom dia. Pô, exatamente, irmão. O que nós estamos vendo hoje aqui é literalmente a tentativa de destruição da família. É uma pauta muito cara para nós, conservadores, essa questão do aborto, da defesa da vida em sua plenitude desde a sua concepção. Vale ressaltar que essa decisão, além do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, está interferindo numa pauta que é do legislativo. Quem legisla é o legislativo. Eles foram eleitos para isso. O Supremo Tribunal Federal, na figura da Rosa Weber, que eu acho que ela quer encerrar a carreira dela com a chave de ouro progressista, né? Porque essa ação foi protocolada pelo PSOL. Mais uma vez, esse partidozinho que a gente fala que é a extrema esquerda, esse partido que é o atraso do país com invasão de terra, de propriedade privada, legalização da droga, legalização do aborto, que nós estamos vendo agora aqui, mais uma vez entra tentando tirar 2 artigos do Código Penal. Na verdade, o que está sendo discutido não é a legalização, é a descriminalização do aborto, que é pior, ao meu ver. Porque legalizado já está. Já existe a lei na Constituição, já existe a lei no Código Penal que dá os motivos pelo qual a pessoa pode
exercer essa figura do aborto. No caso, quando a mãe está em risco de vida, quando é uma questão de estupro, se não me falha a memória, eu acho que quando o Daniel chegar aí, que ele está em trânsito, ele vai poder falar, a questão do estupro e a questão da encefalia, não é? Não é, Pedrão? Encefalia, Isso, que é aquela doença que a criança, microencefalia, que a criança nasce sem cérebro. Então, quer dizer, já é legalizado o aborto dentro desses objetivos aí, dessas leis penais que regularizam. Agora, a descriminalização vai fazer com que a pessoa que cometa o aborto, isso tem que ficar bem claro, a pessoa que cometa o aborto não vai responder criminalmente. Então, quer dizer, é uma forma indireta de você estar incentivando a qualquer pessoa a fazer o aborto, porque já que não haverá uma pena que vai punir esse crime, sim, a pessoa vai poder chegar e fazer esse procedimento nefasto, que na minha opinião, não é aborto, é assassinato, de você tirar uma vida. Além de tudo, porque eles vão a vida até 20 e poucas semanas, se não me falha a memória. Quer dizer, o feto já está formado, o coraçãozinho já está batendo, você já está com a espinha já sendo formada, já é um ser vivo. E a Bíblia fala que a vida é vida desde sua concepção. Então, a concepção da vida é no momento que ela é gerada, não no momento que ela é parida, vamos colocar assim. Então, é uma pauta progressista que vem escalando no mundo inteiro e com um único objetivo: acabar com a instituição chamada família. Não só o aborto está sendo discutido, mas outras pautas de destruição da família estão sendo ilegalmente pautadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma casa onde se devia estar preocupado com a constitucionalidade das leis, estão literalmente legislando. E o pior, sem voto para isso. Quer legislar, se aposenta e se candidata. Se candidata a uma eleição para poder ser um legislador. Não utilizar da força jurídica, da força suprema da corte, onde é a última instância, que depois dali ninguém consegue recorrer. Então, quer dizer, nós estamos literalmente sobre o jugo de uma ditadura da toga, aonde o que eles decidem não tem para quem recorrer. Infelizmente, o Brasil está se tornando uma brazuela, eu sempre falo isso. E essas pautas progressistas estão cada vez mais entrando e avançando dentro da sociedade. Entrou o doutor Daniel também, Daniel Rodrigues, presidente da Somos Brasil, advogado também, e vai participar conosco aqui desse bate-papo. O Emir, continuando o que você estava falando, a Rosa Weber, ela comemora e completa 75 anos no dia 2 de outubro. Para vocês verem. Por isso que ela vai sair. Então, ela tem até 2 de outubro para colocar Exatamente. isso em pauta. Então, ela ela quer colocar isso em pauta, ela quer fazer essa legislação para poder descriminalizar a questão do aborto. Eu acho que, como eu falei no início, ela quer fechar com chave de ouro a agenda woke progressista que esse governo está tentando emplacar, não só no STF, mas também nas normas que estão sendo feitas pelo Conselho Nacional de Saúde, aonde ali também está tendo uma tentativa de você descriminalizar o aborto, de você descriminalizar a droga, e também pautando, dizendo que eu sou a favor da liberdade religiosa ao todo. O Estado tem que ser laico. E uma normativa lá dizendo que a macumba faz parte agora da questão da saúde pública do SUS. Então, como é que você quer um Estado laico, onde você já coloca uma religião ou uma seita, como é que vocês queiram colocar isso, dentro de uma questão da saúde? Exatamente, é um confronto direto. Eles estão tentando confrontar diretamente a população conservadora, a população cristã, a população espírita também, vamos falar aqui, que não vê o Estado como uma coisa que tem que se defender
a religião, porque o Estado ele tem que fazer a legislação para todos, independente de raça, cor, credo e nacionalidade. Então, na minha opinião, é isso que está acontecendo. Tá bom, desculpa, Emi. Eu vou passar aqui a fala ao Pedrão. Pedrão, não é um pouco irônico ela comemorar o aniversário dela no dia 2 de outubro e tá correndo para esse processo andar logo? Porque, vamos lá, ela tá comemorando o aniversário porque ela nasceu, né? E agora ela vai estar aí fazendo com que várias vidas deixem de comemorar também seus futuros aniversários, digamos assim. Tá sem áudio, Pedrão. Eu acho que o seu áudio não tá funcionando, Pedrão. Vê aí. Comprou esse microfone, porra, top de linha, top demais. Daniel, tá ouvindo, Daniel? Ouço bem. Ah, beleza. Então, Daniel, o Emir estava comendo. Acho que o Pedrão congelou ele. Congelou. Vai voltar, vai sair, vai voltar tudo normal. O Emir estava falando em relação que, na verdade, é uma descriminalização de alguns códigos penais, né, de alguns artigos do Código Penal, melhor dizendo, que hoje existem, né, na nossa Constituição. Por exemplo, aqui, o artigo 124 e o artigo 126 do Código Penal, que determinam pena de 1 a 4 anos de prisão para o médico que realizar o procedimento e de 1 a 3 anos para a mulher que fez o aborto ilegal. Aí, dentre algumas condições que o aborto hoje na nossa Constituição seriam legais, em relação à anencefalia, né, do feto, como ele falou, decorrente de estupro, e se existe um risco na vida da mãe, né, na vida da mulher ali, ao gerar esse parto, gerar essa criança. Então, o que eles estão tentando fazer é tirar esses artigos, né, do Código Penal. Estão realmente com função de legisladores, não é isso? É isso aí. Vim hoje até com a gravata rosa, porque nesse tema eu sou a favor da mulher. Que mulher? Aquela que está no ventre e está tendo seu direito à vida cerceado, ceifado. Então, assim, fala-se o que se sustenta numa ação dessa, promovida pelo PSOL, é importante ser dito isso. Essa é uma ação de 2017, que o PSOL entrou no STF pedindo que o aborto seja legalizado até 12 semanas de gestação. E por quê? Porque a alegação é que é um direito da mulher poder abortar, decidir sobre o seu corpo. Mas esquecem que também no ventre há mulheres que estão, a partir de um julgamento como esse, que perderão o seu direito de decidir sobre os seus corpos. Então, assim, é algo que, na verdade, aponta justamente para uma agenda progressista e que não tem apoio na sociedade. Não encontra apoio na sociedade, por isso que esse processo estava parado dentro do STF, porque o STF ele faz essa medição de temperatura, a verdade é essa, tem inúmeros processos parados no STF, porque eles sabem que não tem clima perante a sociedade para julgar um processo como esse. Saiu uma pesquisa recentemente que aponta que 79%, 80% da população brasileira é contra o aborto. Então, como é que você libera o aborto? Como é que você simplesmente passa por cima da legislação que foi feita por um Congresso que definiu que não haveria aborto no Brasil, salvo nos casos previstos em lei? Que aí eu vou já dar minha opinião particular, eu também sou contra. Como cristão, eu sou contra qualquer tipo de aborto, em qualquer situação. Eu sei que são situações delicadas, complicadas, mas eu sou contra. Mas, de qualquer forma, nós temos hoje uma legislação, e o que se quer é expandir para algo sem ordenamento, na verdade. Até 12 semanas você pode simplesmente abortar porque deu vontade, porque você não está afim naquele momento de ter um bebê. Só que nós estamos falando de vida humana. Então, assim, não tem como você tratar a vida humana como um objeto. É a mesma coisa que você ter um filho, como eu tenho uma filha de 8 anos, um filho de 3 anos, e eu chegar e virar e falar assim, não, dá muito trabalho, não quero mais. Tira essas crianças daqui. Isso não existe. Isso não existe. Você não pode simplesmente terminar uma vida porque você não quer naquele momento que aquela vida existe. A gente está falando de homicídio, então.
Isso tem que ficar claro, a gente está falando de homicídio. O aborto é homicídio contra os mais vulneráveis da sociedade. Aqueles que estão ali num ventre, em formação, sem a possibilidade de defesa, sem a possibilidade de ser ouvidos. Então, assim, é algo que é totalmente inaceitável. Mas que a gente observa também que é algo que tem acontecido em outros países, que é o seguinte: não se tem força perante a sociedade para aprovar uma agenda nefasta como essa, e aí você vem através de uma Suprema Corte e muda o ordenamento do país para determinar a toda uma população aquilo que é a vontade de uma minoria. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu, salvo engano, no Chile, isso está uma guerra no México, isso está uma guerra em diversos países com relação a essa pauta, porque se os progressistas veem que não encontram força na sociedade, não encontram apoio na sociedade para aprovar projetos nefastos de morte como esse. E aí buscam em Supremas Cortes progressistas que lá estão para que, com uma canetada, imponham a toda uma sociedade, a milhões de pessoas, aquilo que é a vontade de uma minoria. É algo inaceitável, nós, como conservadores, não podemos deixar passar algo como isso. Eu acredito que esse julgamento, que foi dado início pela Rosa Weber, não acontecerá até o seu final. Eu acredito que vai ser suspenso, algum ministro vai pedir vista. Tenho até essa esperança, por assim dizer, porque é algo que com certeza vai mexer com a nossa sociedade. Antes de eu fazer minha colocação, eu queria perguntar ao doutor Daniel, mas caso esse processo evolua no STF, vai se tornar uma nova lei? Vai se fazer alteração na lei ou apenas criaria uma nova jurisprudência? Não, na realidade, o objeto do processo é para tirar o artigo que coloca o aborto como crime no Brasil. Então, na verdade, declararia esse artigo inconstitucional. Artigo 124, artigo 126. Isso aí, mas é uma DPF. O STF tem poder, dentro da esfera constitucional, o STF tem poder para declarar inconstitucionalidade nesse artigo? Não deveria. Não deveria ter. Legalmente, constitucionalmente, não tem. Não tem. Isso é papel do Congresso. E ainda que se entendesse por uma omissão, que nem é esse o caso, nesse caso o STF nem estaria legislando por omissão, ele simplesmente estaria legislando contra uma legislação existente, mas ainda que fosse o caso de uma omissão, caberia ao STF determinar que o Congresso se manifestasse, não impor, né? Eu faço esse questionamento, porque quando a gente olha para o modelo de poder criado lá atrás por Montesquieu, a gente entende que os poderes deveriam ser independentes, não deveria ter um poder, concorda? Que não deveria ter um poder que se sobrepõe ao outro. Durante a fala do Emi, e eu não consegui ouvir toda a sua fala, mas o Emi chegou a dizer que o Congresso, o STF, hoje é uma força que não tem força maior, que a gente não consegue, e realmente eu concordo com o Emi, a gente não consegue enxergar uma força maior do que o STF. Mas não deveria ser assim. O sistema de freios e contrapesos deveria realmente existir para que essa força não fosse assim tão soberana como está se mostrando ser. Então, me incomoda bastante até mesmo essa discussão, porque parece que o STF tem um poder que, na verdade, eles não têm. Eles estão extrapolando tudo nessa questão. Mas eu vou esperar meu momento para colocar aqui minha opinião mais fundamentada. É exatamente isso, Pedrão. Primeiro eu quero saber de você, né, como ativista político, como você vê essa mudança, né, de responsabilidade, digamos assim, do STF nesse processo de judicialização, né, podemos dizer assim, desse processo, que não é assim. Eles não foram eleitos, e a gente vê aí a Rosa Weber correndo atrás ali, enquanto ela está comprando as coisas para o aniversário dela, aquele chapeuzinho de aniversário, ela poder aprovar isso e fechar a carreira dela com chave de ouro para eles. Chave de morte. Chave de morte, na verdade.
e várias coisas que a gente alertava a nossa população na campanha de 2022. Não precisa ir há um ano atrás, agora a gente está 14 de setembro, a eleição, se eu não me engano, foi 2 de outubro, a gente estava falando sobre isso, dos riscos que tínhamos caso esse pessoal voltasse ao poder. E o pessoal, Pedrão, eles colocam de uma forma natural que essas coisas, esses absurdos vão passando e vão se tornando normais na sociedade. Quero saber de você esse panorama, de mais um absurdo está sendo aprovado, está sendo conduzido, né, para a liberação aí na nossa sociedade. Os últimos 6 anos da minha vida foram dedicados ao estudo da medicina. Estou aqui no 5º ano agora, entrando no 5º ano de medicina, e eu aprendi, cara, as etapas de formação do feto. É impressionante, como disse o Emi, que eles querem agora liberar o aborto para crianças, eu vou citar dessa maneira, formadas com 3 meses de vida. Eles já estão falando de 12 semanas. A gente está falando de uma criança quase que completamente formada, com coração, com nariz, com braço. Então, assim, quem tem interesse nesse tipo de coisa chega para mim ser considerado pessoas absurdas, criminosas, perigosas. Sabe? Eu não consigo achar aqui o adjetivo. Se vocês tiverem um adjetivo para acrescentar, por favor, me ajude. Porque você tem coragem de executar uma criança, isso para mim é muito grave. Sabe? Tem médicos que eu conheço que eles afirmam categoricamente que não tem capacidade de submeter à realização de um aborto. Sabe? Esse tema é muito sério. Você imagina você olhar para um pet. Vou tentar fazer esse paralelo, essa analogia com o pet. Você olhar para um pet pequenininho e conseguir esganar ele, sabe? Conseguir apertar o pescoço, conseguir destruir, destroçar esse pet que você tem. Agora, imagina você invadir o útero de uma mãe para destruir um feto, cara, para arrancar uma criança. Eu afirmo desde já, como futuro médico que quero ser, me dedico a ser, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho coragem para realizar esse ato. Ô Pedrão, posso abrir um parênteses aqui rapidinho? Fica à vontade. Dentro disso aí da sua formação, do seu estudo na medicina, o que vai acontecer, eu não preciso ter bola de cristal para entender. Estão tirando agora artigos, né, da nossa Constituição que puniriam um médico que fizesse esse tipo de procedimento, o aborto. Daqui a pouquinho vão punir quem se omitir a fazer, quem não quiser fazer. O que o Supremo Tribunal tem a capacidade de fazer é, em ações onde uma mãe recorra ao Supremo Tribunal dizendo, olha, o médico tal, em determinada instituição, estão me recusando de fazer o aborto, então eu quero que essa corte, eu quero que um juiz de primeira instância, segunda, aí o doutor Daniel pode me ajudar mais nessa questão, determine que aquela unidade de saúde vai ter que fazer o aborto. Mas a legislação ampara, a Constituição hoje do país ampara esse médico nessa questão. Esse debate ele é um debate profundo, porque não pode o STF decidir contra o que está na Constituição. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão passando dos limites. Eles estão passando de todos os limites. Eu não consigo debater essa questão, mas de uma maneira que eu estou assustado porque o STF está só surfando numa onda de omissão do nosso Congresso Nacional. Os senadores que nós temos, eu vou citar aqui senadores incompetentes. É culpa da sociedade brasileira, sim, em parte, que elege, e nós demos margem para isso, senadores desqualificados. A exemplo, desculpa aqui, mas, no meu ver, a gente coloca ex-jogador de futebol para ser legislador, que, na minha opinião, não entende nada de lei, não conhece uma linha da nossa Constituição.
mas está lá na função de legislador e acaba servindo simplesmente para fazer lobby político. E numa causa, como ele me disse, uma causa que para nós é muito cara, muito importante, onde a gente está aqui tentando defender vidas, vidas de fato, vidas que estão a existir, a gente não encontra amparo em grande parte do Senado Federal. Por quê? Porque são pessoas desqualificadas, desqualificadas. Não sabem nem do que está se tratando, não têm, de repente, capacidade para debater esse tema. Então, assim, porque é uma coisa muito séria, cara. É uma questão muito séria. E quando eles dizem que estão aí lutando por saúde pública, é uma covardia muito grande. É a mesma coisa você dizer assim, vamos legalizar vamos descriminalizar, e eles pensam dessa maneira, mas vamos descriminalizar os homicídios, porque para ver se a gente consegue diminuir a violência. Porra, porque tem gente que faz aborto escondido. Mas você tem que coibir, você tem que orientar para que o aborto não aconteça. Não tentar, de alguma maneira, permitir que esse aborto aconteça com mais naturalidade. Porque é complicado, é complexo, e, infelizmente, o pessoal que defende essa pauta é lotado de pessoas, e eu vou citar aqui, trans, que nunca serão mães nem pais biológicos de ninguém. Defendem de amplos pulmões, berrando em casas legislativas, como eu vi ontem, uma fala de uma vereadora trans do Rio de Janeiro defendendo o aborto, mas defende porque não tem a sensibilidade de entender o que é, de fato, ser mãe ou pai. Pergunta a você, não quero me alongar, mas procura uma mãe que perdeu um filho estando gestante de 1 mês, que você vai entender o que eu estou falando. Tem mães que, quando perdem um filho por aborto espontâneo, já após 1 mês, talvez 2 semanas de gestação, para a mulher, o trauma é como se ela tivesse perdido um filho de 10 anos, cara. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Tem mulheres em tratamento psicológico que tiveram aborto espontâneo de feto de 2 semanas. E carregam a dor como se tivessem perdido um filho de 10, de 20, porque desde o momento da concepção, para quem de fato é mulher e tem Deus e o amor dentro do coração, no momento da concepção, o doutor Daniel talvez pode, eu não sei, o Enício já é pai, mas quem é pai e acompanhou uma gestação de uma mulher, como é o meu caso, desde o momento da concepção, a mulher já começa a se sentir mãe, cara. A mulher, de verdade, ela começa a se sentir mãe. E para as exceções, como já citou o doutor Daniel Euni, a lei ampara. Então, para as exceções, que talvez nós também não aceitamos, mas a lei ampara. Se quer discutir o aborto para quem sofreu uma violência, o aborto para quem, de repente, tem um bebê e o bebê tem impossibilidade de viver bem, a lei já ampara. O Constituinte já deixou registrado na Constituição. O que eles querem a todo tempo é banalizar uma prática de homicídio, eu posso dizer de genocídio de população por escolha. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Eu espero ter conseguido aqui externar o sentimento de revolta que eu estou carregando por ouvir falar que o STF quer passar dos limites nessa questão. Ô Pedrão, eu não posso deixar de citar aqui o meu caso especificamente, que eu e minha esposa, antes de termos a nossa primeira filha, nós tivemos que passar por todo um tempo em que a gente ficou desejando ter um filho e não conseguia, porque minha esposa tinha ovário policístico, descobrimos que ela tinha algumas dificuldades para engravidar, então, assim, quando nós descobrimos, já estávamos ali preparando para iniciar um tratamento para que nós pudéssemos ter um filho. E aí ela descobriu que ela estava grávida, foi a maior alegria das nossas vidas. Então, assim,
Tem diversas mulheres que hoje querem ser mães. É importante a gente dizer isso. Há uma fila para receber crianças. Há uma fila de pais buscando adotar crianças. Há uma fila hoje no Brasil de pais que querem adotar crianças. Então, não tem essa justificativa, essa desculpa de que você precisa matar uma criança porque senão ela não vai ter família, ela não vai viver bem, ela vai parar na rua. Ouvi isso ontem de uma vereadora trans falando de Niterói, falando isso, que a causa desses moradores de rua é porque não foram abortados. Pelo amor de Deus. A causa de vereadores falar merda desse tipo é porque não foi abortado. Lacrar com o útero do outro é mole, quando não se tem útero. É isso aí, não, diversas mães querendo engravidar e não conseguem, buscando adotar crianças, tem uma fila enorme no Brasil, mas a burocracia é muito grande. Então acho que deveria ser julgado, hein, Daniel? Eu acho que deveríamos fazer uma ação para a descriminalização da adoção. Vamos colocar assim, porque ela é criminalizada burocraticamente, não crime contra a vida, mas burocraticamente, que não deixa de ser uma criminalização, que são tantas regras e tantas coisas que a pessoa entra numa fila para adoção. Você comentou muito bem, e aqui em Niterói tem um movimento muito grande. Eu tenho vários amigos, amigas que adotaram. A minha família adotou. Eu tenho um irmão de criação. Então, quer dizer, a adoção é um ato que deveria ser apoiado, já que, como bem o Daniel colocou, essa vereadora trans aqui de Niterói, falando que a causa do menino de rua é porque as mulheres tiveram filho e não queriam. Por que não faz uma campanha de conscientização sexual nas crianças, ao invés de sexualizar as crianças dentro das escolas? Então, por que não se faz uma campanha para não doutrinar, como eles estão fazendo, mas para educar sexualmente uma criança, não doutrinar sexualmente? O que nós vemos hoje no Brasil, infelizmente, senhores, é uma doutrinação sexual, aonde eles querem que a criança se sexualize, que a criança engravide, que ela vire vítima da sociedade, tenha o direito de abortar, e isso vai virar um ciclo. Isso, literalmente, é a banalização da célula máter de uma sociedade, que é a constituição de uma família. É exatamente o que essa turma da canhota eles estão querendo fazer. Exatamente, já que o Eni sumiu aí. Exatamente assim. É destruir. Só para finalizar aqui, que esse tema me deixa revoltado. Porque nós, cristãos, nós temos a Bíblia como nosso fundamento de caminhar. E é muito difícil caminhar perante a Bíblia. Nós sabemos como é difícil você tentar seguir os passos do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. É difícil. É uma luta diária. É uma luta diária porque nós temos essa batalha espiritual muito forte. E nós temos, literalmente, essa guerra espiritual se materializando em ações como essa do Supremo Tribunal Federal, como discursos desse vereador ou vereadora, sei lá como é que se pode falar, trans aqui da minha cidade de Niterói, que muito me envergonha ter um vereadora, vamos botar entre aspas, senão eu vou ficar igual a Douglas, perseguido. Tem um vereador, uma vereadora aqui que fala essa asneira. Isso é uma asneira, é um desserviço à sociedade. Que o problema das crianças de rua são porque crianças não foram abortadas, das pessoas de rua. Então, quer dizer, e o assistencialismo social que está sempre na pauta da esquerda? Qualquer município que você vai, é uma bandeira que eles levantaram, aí você vê, assistência social é do PT, é do PSOL. As pessoas que deveriam cuidar utilizam dessa ferramenta para se capitalizar, e quanto mais pessoas na rua, melhor. Aí vai essas bandeiras malucas, escalafobéticas, né? Que esses caras parecem, meu irmão, que estão lá no espetáculo, falando para a câmera. E falam umas asneiras dessas. É impressionante. Eu não consigo admitir, não me desce na garganta esse tipo de coisa. E o Emi, você falou de algumas possíveis ações, medidas, né, que a vereadora ou o vereador poderiam tomar
nesse sentido, em vez de falar uma bobagem dessa, né, como foi falado. Exatamente, Como, por exatamente. exemplo, educação sexual nas escolas, lógico, não para criança, mas... Não doutrinação. Educação é diferente de doutrinação sexual. Mas já para a fase Mas essa educação, da adolescência. Tem a questão também de gestão financeira que poderia ser aplicado para crianças, para começarem a saberem administrar o dinheiro, enfim, gerir ali a sua vida, não ficarem dependendo de programas assistencialistas, como você bem falou, Emir, que a gente sabe que tem muita gente aí que, não, vou ter mais filho que eu vou ter mais dinheiro. Aí daqui a pouco essa criança está na rua, não sabe nem quem é o pai da criança. Então, ter um programa de natalidade, mas um programa consciente. Né? Exatamente. Métodos conscientes. A prevenção para não produzir a criança. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão falando de educação sexual. Quem é que vai dar quem vai ministrar esse tema de educação sexual? Esse é o problema. Então, a educação sexual que eu falei aqui, aí que tá, olha só, não é doutrinação sexual. A gente tem que ter atenção nesse tipo de coisa. Pedrão? A educação sexual... Calma aí, Pedrão, deixa eu só comentar para não distorcer o que eu falei. A educação sexual que eu estou falando é aprender que biologicamente existe pai e mãe, como é feito uma criança. Então, o que nós aprendemos em biologia, na nossa época, nós sabemos exatamente toda essa formação. Agora, o que estão fazendo nessa doutrinação sexual é exatamente ao contrário, é a banalização do sexo. Não a informação do que o sexo pode fazer, não a informação do sexo seguro, não de criança pequena, de 5, 6 anos, que isso aí é a função dos pais. Sim. Os pais têm que educar sexualmente seus filhos. Agora, a questão biológica, para entender que uma vida vem desde a concepção, isso tem que ser ensinado nas escolas. Isso é biologia. Agora me dá uma parte aqui. Isso é ensinado nas escolas, está nos livros didáticos. Está no livro, mas não está sendo ensinado. A gente tem que considerar, do meu ponto de vista, que a gente tem que considerar o seguinte: qual é o percentual dessa necessidade? Qual o estudo que baseia esse tipo de discussão sobre o aborto? Qual é a quantidade de mulheres na sociedade que estão invocando esse tipo de decisão? Mulheres e trans, né? Porque tem mais trans que mulher querendo aborto. Exatamente. Então, assim, nós estamos aqui dando palanque para pessoas que querem separar um grupo, porque o que esse vereadora trans de Niterói quer é falar para os seus eleitores. Então, nós estamos dando aqui palanque para político trans querer pautar situações que dizem respeito à família. E as famílias, como bem... Discorde não dá palanque, não. Nós estamos questionando e escrachando, porque esse tipo de atitude não é dar palanque. Dar palanque é bater palma para maluco dançar. Isso aí a gente não faz. O que a gente está fazendo aqui é denunciando essas atitudes para que os eleitores que votam branco e nulo nas eleições, já que nós vamos ter eleições ano que vem, esses eleitores que são os responsáveis por nós estarmos vivendo isso, porque só querem se manifestar em rede social, e na hora que você pergunta o voto, votou branco e nulo, esses caras têm que se acordar e ir para as urnas. Se o cara é cristão, se o cara defende a família, ele tem que ir, porque a luta que está acontecendo é pela omissão das pessoas que não votam. Então, se a pessoa chega para mim e fala, votei em branco, meu irmão, não tem direito de discutir comigo. Não vou dar palanque para você. Não adianta você querer me lacrar, porque se você não votou, você não tem o direito de reclamar. O povo que elege faz mal o seu voto é governado por quem ele não merece. Eu nem sei qual é esse ditado aí, mas tem um negócio desse, né? O povo que elege mal então, a sua colocação é extremamente importante, mas o que eu quero deixar claro é que esse tipo de vereador, tal como na Câmara de Niterói, pelo que eu sei, é uníssono. É um. Exatamente. E vai continuar sendo um. Porque a maioria é contra esse tipo de coisa. A maioria não aceita essa prática. Como citou o doutor Daniel, e pode aqui voltar a fala, são mais de 80% da população. Mas aí a gente tem que dar honra a quem merece ser honrado. A Câmara de Vereadores de Niterói, a maioria dos vereadores tem medo dessa pauta.
A maioria dos vereadores que se dizem conservadores não batem de frente. Só tem um que bate de frente, bate aguerridamente, e eu bato palma para eles, que é o vereador Douglas Gomes. O resto é discurso nas redes sociais, mas na hora do confronto, bota o rabinho entre as pernas e deixa um cara bater sozinho, apanhar sozinho, que é no caso de Douglas. Entendeu? Por isso que eu falo da importância do voto. Você escolher pessoas que literalmente vão defender o que você acredita. Porque tem que ter um combate ali. O local de combate é dentro do legislativo. Ali é o local de combate. A gente pode chegar nas ruas, em rede social e colocar a nossa opinião. Mas quem realmente vai fazer é quem está lá. E quem coloca lá é quem? Somos nós. Então, como você bem colocou, nós, muitas das vezes, votamos errado. Votamos por motivos que não sei quais. De repente, não tem quem votar e vota só para não deixar de votar. Mas agora acabou isso. Às vezes por causa de uma Copa do Mundo, um negócio assim. Exatamente, pô, exatamente. Era na Copa do Mundo. Isso. Às vezes por causa de um vídeo maneiro no TikTok. E assim vai. Assim vai, meu irmão. Assim Pedrão, vai. A imbecilidade da humanidade. Pedrão, para concluir o raciocínio que você estava falando. Então, o que eu vejo é o seguinte, cara. Esse tipo de pauta, ele não tem amparo na sociedade. Então, é utilizado por alguns agentes da esquerda, e principalmente esses do PSOL, que não têm experiência nenhuma nessa questão de família. Então, é usada por eles como palanque político para falar para um grupo que eles representam. Mas a maioria da sociedade, eu ouso a dizer que a maioria até do nosso parlamento, mesmo que a gente seja muito mal representado, é contra esse tipo de questão. Agora, o que está acontecendo é que o Supremo Tribunal está ocupando um espaço que está vazio, porque, ultimamente, o nosso Senado, o nosso Congresso, Senado e Câmara Federal, não atuam nessas pautas, não impõem limites ao STF. Então, eles estão apenas ocupando um espaço vazio e fazendo com que, tentando legitimar ações completamente ilegítimas. É dessa maneira que eu quero pontuar. Eles estão tentando legitimar ações, por isso eu chamo a atenção a esse debate, que é uma possibilidade de legitimar ações que são completamente ilegítimas, porque o Supremo Tribunal Federal vai ser anunciado, infelizmente, pelos jornais de TV de esquerda, esse consórcio faz o L, como diz o Emir, que o aborto foi liberado no Brasil caso o STF decida descriminalizar esses 2 artigos. Porém, não será liberado de fato, porque a Constituição garante a nós que esse tipo de prática não pode ser comum e liberada no Brasil, entendeu? Não, e acaba sendo uma falácia, né, Pedrão? Porque realmente o que você falou é certo. Que vai ter. Brasil libera o aborto. Não, o Brasil não libera o aborto. Se alguém quer liberar, é o STF. Alguns membros desse desgoverno aí, é o PSOL, mas não é o Brasil. Eles não representam o Brasil nem de longe. Nem de longe. Então, assim, o que representa o Brasil, aí fica a pergunta. As mulheres foram ouvidas? As mulheres do Brasil, porque se fala assim, não, a gente precisa disso para a mulher poder abortar no SUS. É isso que a mulher quer do SUS? A mulher quer ir no SUS e tem um exame de mamografia para fazer. A mulher quer ir no SUS e ter um médico ginecologista para fazer o preventivo. Não tem. Ela quer ir no SUS e conseguir fazer os exames para ver a saúde dela, para impedir o início de um câncer de mama, para não precisar ter uma metástase que tome o corpo todo da mulher. A mulher não quer o SUS para abortar. Então, isso é uma falácia do pessoal da esquerda, desse desgoverno, que não tem legitimidade e aí não tem força também no Congresso para isso, e fica tentando atuar via STF. Então, assim, eles não representam o Brasil, eles não representam as mulheres do Brasil que esperam do SUS uma saúde pública de qualidade, um serviço de saúde pública de qualidade, e não
do SUS uma possibilidade de matar uma vida. Vocês quer ver ilustrar isso que o senhor está falando, doutor Daniel, em relação às armas de fogo? Lá atrás, lembra, na década de 2000, 2002, se eu não me engano, houve aquele plebiscito, né, em relação à convocação à população. Peraí, vocês querem arma de fogo, ou querem acabar com arma de fogo, querem legalizar, ou então passa a ser crime portar arma de fogo? A população foi contra o que eles fizeram, e eles mesmo assim ignoraram. Então o que está sendo feito é isso. Que fique aqui, Léo, só peço para você me dar um minuto para eu esclarecer o meu ponto de vista. O que e vai ficar claro agora. A minha interpretação é que o STF ele não tem a capacidade, ele não tem autonomia para discutir o que o legislador colocou na Constituição. É assim que eu aprendi. Eles estão tentando mudar isso. Nem a capacidade técnica, Pedrão. Oi? Nem a capacidade técnica. Exatamente. Eles não estão ali indicados pelo presidente da República para discutir o que está na lei. Eles estão ali para seguir a lei. Esse que é o ordenamento ideal para que a gente viva numa democracia. Que a Suprema Corte siga o que está na lei, gostando ela ou não. Gostando ela ou não. E aí o Congresso tem o poder de legislar. Se não está satisfeito com a legislação, aciona o Congresso Nacional para que volte a discussão dos representantes do povo brasileiro e aí decida se é importante alterar ou não alterar determinado artigo da Constituição. Pessoal, agora, esse seria o Estado Democrático de Direito. Isso que eu estou falando aqui é porque eu estou esclarecendo a minha posição sobre esse tema. Porque a mais que isso, é tudo estado de exceção, é tudo a balbúrdia que eles estão querendo criar. Pessoal, a gente precisa ainda entrar em outro tema aqui. A gente acabou se aprofundando bastante, até porque é um tema que nos comove muito, essa questão do aborto, mas a gente precisa falar do julgamento do dia 8 de janeiro, que está ocorrendo, né, lá em Brasília. Quero saber a opinião de vocês, se vocês estão acompanhando o caso. Tem a questão do Aécio, né, doutor Daniel? Juntamente Sim. lá. Algumas falas até um pouco encabidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, até alguns... Você vê que só deixa mais clara a suspeição, né? Eu lembro, doutor Daniel, quando houve uma reunião fechada do presidente Bolsonaro, e ele falou ali alguns palavrões, né? E era uma reunião fechada, não estava sendo transmitido ao vivo na TV Câmara, TV Brasil, sei lá, seja lá qual for. TV Justiça. TV Justiça, nada disso. Mas aí a gente vê o ministro do STF usando palavras de baixo calão, e não só isso. Também o absurdo, né, que está se falando, eles simplesmente ignoram toda a omissão ali do GSI naquele dia 8 de janeiro. Então, se eu puder começar... Pode começar. Então, vamos lá. Foi julgado ontem e já foi aplicada a pena foi aplicada a pena do relator, né? E aí teve o voto divergente do Nunes Marques, a quem eu já quero, de antemão, parabenizar pelas decisões que tem tido no STF. Tem até nos surpreendido, a verdade é essa, quando o Bolsonaro o indicou, nós não o conhecíamos muito bem, salvo aqueles que eram do meio jurídico, a gente já tinha ali algum conhecimento acerca dele, mas assim, cada vez mais ele demonstra ser um jurista, como ele é realmente, ele era já era um desembargador, né? Então, assim, ele demonstra ali conhecimento técnico, a tranquilidade que se espera de um julgador, a frieza e a se ater aos fatos e à lei, como disse o Pedrão, se ater à lei, goste ou não dela. Então, assim, a gente tem visto isso no Nunes Marques, nos votos do Nunes Marques. Diferente do voto do Alexandre de Moraes, que demonstrou ali claramente a emoção dele falando mais alto, a sua paixão falando mais alto, o que é tudo aquilo que a gente não espera de um julgador. Tudo aquilo que a gente não espera de alguém que está julgando um processo é que ele seja movido por paixões, que ele seja movido pelas emoções dele,
pela raiva dele, pelo ódio que ele está nutrindo por determinada pessoa ou por determinado grupo. Então, assim, é tudo aquilo que a gente não espera de um julgador. E isso acho que ficou mais uma vez claro ontem, que o Alexandre de Moraes ele não está apto. E aí eu não estou dizendo, afirmando que ele não é apto para julgar um processo. Talvez não seja para alguns, mas o que eu estou apontando é a aptidão para julgar o processo do ponto de vista da imparcialidade que se espera de um julgador. Ele não está apto para julgar esses processos. Ele está já eivado das suas paixões, isso está claro. Foi arguído pelo advogado, o desembargador aposentado, Sebastião, que justamente ele deveria se declarar suspeito. Ele deveria se declarar suspeito, era isso que se esperaria de um julgador isento. Mas aí, com raiva, ele respondeu, falando e tal, botando impropérios, os bolsonaristas, os golpistas. Você vê que cada vez que ele fala, as paixões ali aflorescem, você vê o sentimento de raiva, de ódio na face dele, nas palavras dele. Ele fez questão de ler aquilo que ele colocou no relatório, que é apontado como falas do Aécio, que foi preso por ter entrado lá no Congresso e tudo mais. Então, ele leu com os palavrões, não precisava, a verdade é essa, mas ele fez questão de ler e falar os palavrões, que é para justamente... Repetidamente, falando direto. Sim, ele queria ser realmente ofensivo, ele queria mostrar que, na verdade, os bolsonaristas, como ele quer demonstrar, xingam. É isso que ele quer demonstrar. Bolsonarista, tá vendo? Xinga esse palavrão aqui. O bolsonarista, ele faz isso. Ele quer botar essa pecha naqueles que são conservadores, naqueles que apoiam o presidente Bolsonaro. E aí ele aplicou uma pena de 17 anos de prisão, enquanto você tem aí membros do MST invadindo terras e matando fazendeiros, que não recebem penas desse tamanho. Você tem aí pessoas presas por tráfico de entorpecentes, como o André do Rep sendo liberado pela porta da frente do STF, depois de ter anos e anos de prisão. Você tem pessoas condenadas por corrupção, como o Lula e toda a cúpula ali do PT, que foram, depois disso, descondenados e aí podem aí ainda assumir uma presidência de um país, e depois de terem penas aí... Então, assim, não cabe 17 anos de prisão. É algo totalmente absurdo, porque ele incluiu ali diversos crimes que não cabem para esse tipo de fato. Realmente, eu enxergo que houveram crimes, sim, como o Nunes Marques apontou, e é interessante justamente o voto do Nunes Marques, porque ele não diz que não houve. Ele não diz que devem ser absolvidos todos, porque são do Bolsonaro. Você vê que ele não tem essas paixões, que o Bolsonaro me colocou aqui, me indicou, então todo mundo está absolvido. Você vê que ele não é movido por isso. Ele aponta lá, realmente, crime de dano, vamos ver aqui, realmente, quebrou, esse aqui tem um vídeo dele quebrando, então vai ter que ser condenado por um crime de dano. Ele entrou lá e quebrou. Invadiu lá, então, isso aqui sim. Agora, abolir o Estado Democrático de Direito, todo mundo sabe que não tinha condições disso acontecer ali, não tinha armas para isso, não tinha um exército envolvido para isso, você não tem cabimento para certos crimes que foram, para os quais ele foi condenado, não tem cabimento no universo jurídico. Então, assim, fica claro que o Alexandre de Moraes, por conta das paixões e emoções que o levam a essa discussão, como apontou ali o advogado de defesa também, o grupo que está ali hoje é um grupo que tem o ódio por parte da sociedade, mas eu não diria nem ódio, eu diria que, na verdade, tem uma rejeição. A sociedade não reconhece legitimidade em membros do STF que atuam por paixões, é isso que acontece, porque não é isso que você espera de um julgador. Você não espera que o juiz que vai apitar o jogo do seu time, ele apite a favor do seu time. Mas também você não espera que ele apite contra, você só espera que ele apite. Você só espera que ele marque falta quando for falta, pênalti quando for pênalti, gol quando for gol. Você não espera de um árbitro de futebol que ele anule um gol legítimo, que ele aplique um cartão vermelho para quem não fez falta. Entendeu? Só porque é o seu time, porque isso tira todo o objeto do futebol e, no caso, trazendo para o mundo jurídico, tira toda a função de um julgamento.
você deixar levar pela paixão. Então, assim, foram as duas primeiras decisões. O Alexandre de Moraes, como relator, não deveria ter agido da forma que agiu, deveria ter se declarado suspeito, mas, enfim, julgou, e ele já falou isso, ele quer que sirva de modelo, ele quer que sirva de exemplo. Nós temos que aplicar isso como exemplo, assim como o que ele quer fazer é o que o tráfico faz com o X9 lá na favela. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Mata, arranca a cabeça, bota no meio da praça pública lá da favela para servir de exemplo. É isso que ele quer fazer. Ele quer matar pessoas do ponto de vista jurídico, ele quer condenar com penas absurdas, multas milionárias, ele quer matar essa pessoa para que sirva de exemplo de que não se pode questionar aqueles que estão no Olimpo. Então, já me alonguei bastante, mas nós tivemos até agora, então, o voto do Alexandre de Moraes e do Nunes Marques divergindo. Então, os outros votos virão e vamos ver a quem que os outros ministros do STF vão acompanhar. Um julgamento que ainda está em aberto, com relação à aplicação das penas, em relação a quantidade. Em relação ao que Daniel acabou de falar aí, na questão do tráfico e tal, isso nós vimos na Alemanha de Hitler. As cortes de ditadura tiram como exemplo um cidadão ou alguma coisa e ele acaba com a vida da pessoa, exatamente, cria uma nova jurisprudência em cima daquele fato. E, na minha opinião, o que eu vi ali foi um voto político e um voto técnico. O voto político do Alexandre de Moraes, porque ele sabe que a consórcio faz o L de comunicação vai bater palma para ministro dançar, então, quer dizer, é o popstar da corte. Então, ele fez um voto apaixonado, como o Daniel falou. Agora, uma coisa que eu quero deixar, que eu sei que o Pedrão vai comentar isso também, mas eu quero deixar claro aqui. O desembargador Sebastião Rei Coelho lavou a alma de muita gente naquele pronunciamento que ele fez. E outra coisa que aconteceu, logo depois do pronunciamento, veio o Alexandre de Moraes com um discurso político tentando puxar o barco, mas o estrago já estava feito, irmão. Foi a maior repercussão das redes sociais ontem e hoje está sendo foi esse discurso. Agora, senhores, como é de praxe, nós temos mais um perseguido político. E agora a CNJ já está entrando com investigação contra o desembargador para ver se ele tem esquema no financiamento ou algo dos atos antidemocráticos do dia 8. Então, quer dizer, já vão colocar ele na mão do Alexandre de Moraes no inquérito do fim do mundo. Isso é um absurdo que está acontecendo, e isso aos olhos nus de todos. E como o Pedrão mesmo colocou aqui, pesos e contrapesos do Senado, nós temos da figura do Rodrigo Pão de Queijo Queimado, na minha opinião, esse cara e nada é a mesma coisa, é um pão de queijo murcho, está ali, que devia fazer o que foi feito, fez o que fez com o Brasil, achando que fosse ser indicado por STF, está tomando pernada de tudo quanto é lado, não se elege de novo e pode botar a carreira dele política no lixo, irmão. Eu só tenho isso para comentar, para não me alongar muito, mas o Nunes Marques mostrou no voto dele uma questão técnica, é o que nós queremos, é desvendar quem quebrou, é a individualização da pena, quem foram os responsáveis, não esse campo de concentração aí da Gestapo do Xandão que está fazendo, que está botando todo mundo. Você é culpado, a presunção de inocência está do lado avesso, né? Antigamente era, você é inocente até que a prova contrária. Hoje é você culpado e se vira aí. A questão é essa. Por aí. Pedrão, sua análise? Eu vejo que, tecnicamente, o desembargador, agora aposentado, Sebastião Coelho, no dia de ontem deu um show de atuação no cenário jurídico. Aproveitou que estava ali diante da Corte Suprema do país para impor a sua capacidade técnica, sua capacidade intelectual ante alguns juízes que nem juízes foram, que nem conseguiram passar em concursos para juízes dentro da primeira instância do direito brasileiro. Então, assim, ele foi muito técnico quando ele incitou
o ego do Alexandre de Moraes. Ele foi muito técnico quando ele disse que ali estavam as pessoas mais odiadas do Brasil. Ele foi muito técnico. Ele conseguiu deixar muito claro a inquietação do Alexandre de Moraes, que no seu voto chegou a citar a fala do desembargador Sebastião Coelho. Ele diz assim, os mais odiados, quem nos odeia é uma pequena parte da sociedade. O Alexandre de Moraes se mostrou muito incomodado, mostrou que o voto dele, como disse o doutor Daniel, está muito contaminado desse sentimento que ele tem contra a figura do Bolsonaro, que sempre se mostrou um rival do Alexandre de Moraes. Sempre mostrou, sempre pontuou os erros, os desmandos do Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes, ontem, ele extrapolou, mais uma vez eu digo, todos os limites da nossa Constituição, porque ele determinou que fosse condenado um homem por crimes que nem existiram. Isso, para mim, cria uma lacuna, um espaço novo para que atrocidades sejam cometidas no Brasil. Seria importante se a esquerda tivesse a consciência de que viver num país onde você não tem segurança jurídica para existir é muito grave, porque se pode um juiz condenar alguém por fatos que não aconteceram, que país é esse que a gente tem para viver no futuro? Que país é esse? Porque, como disse o doutor Daniel, a abolição do Estado Democrático de Direito não existiu. Golpe de Estado não existiu. Então, assim, houve dano ao patrimônio público? Houve. Aí você tem uma discussão. Agora, imputar e condenar, e você ter um ministro da Suprema Corte condenando alguém por crimes que a sociedade não entende que aconteceram, porque são crimes impossíveis. Vou tentar aqui. É crime de hipótese, doutor Daniel? É crime de hipótese? Poderíamos pensar assim, o cara entrou lá no STF, então, hipoteticamente, talvez, se dessem margem, condenaria o cara por tentativa de homicídio ao ministro da Suprema Corte, sabe? Mais uma hipótese. Ele entrou aqui, se eu estou aqui, ele me mata. Então, assim, vamos condenar também por homicídio. É por aí, exatamente por aí. Você vai estendendo a interpretação até o infinito e além. Sabe, Léo, eu tô citando isso porque, tipo assim, vai criando. O cara invadiu aqui no caso, ele invadiu o Senado. O cara invadiu o Senado. Então, se tem senadores aqui, ele ia matar os senadores. Então, vamos condenar ele por homicídio também. Estende isso aí, vamos estendendo, vai estendendo. Não, isso abre margem para tudo, né? Se você postou um dia falando mal do ministro do STF, abre margem, porque se você falou mal é porque você queria gerar um discurso de ódio para fazer alguém matar ele, então vamos condenar você por homicídio. Não tem a moça, não tem a cantora que cantou uma música durante a manifestação, que é um direito constitucional dela de estar envolvida numa manifestação reivindicando seus interesses. Ela cantou uma música que está associada à incitação do golpe. Porra! É um absurdo. Ela cantou uma música e falou, olha, você então faz parte, vai ser presa, investigado por ter incitado o golpe do 8 de janeiro, que nem golpe houve, que não tinha estrutura para golpe, que não faz sentido falar isso, mas eu vou criando, é isso que eu quero dizer. Você vai criando, vai estendendo. É um absurdo esse tipo de coisa. Mas minha interpretação é que o desembargador, doutor Daniel, me ajude nessa questão, para mim ele estava frio e técnico e usou dessa fala por saber que essa fala iria atingir, sabe, no mais profundo âmago daqueles todo-poderoso da Suprema Corte, sabe? Ele sabia que ia ficar claro que o voto ali tem contaminação de sentimento. É isso aí. A fala dele fez o Alexandre de Moraes demonstrar justamente o que ele estava falando, que era a questão da suspeição. Então, a gente concorda nesse ponto, que aquela fala foi uma fala pensada, inteligente, sem dúvida, clara,
muito bem colocada, onde ele trouxe a partir de agora vai ficar mais claro o que eu quis dizer quando eu pedi a suspeição do Alexandre de Moraes. É isso, pessoal. Então, mais de 1 hora já de programa. A gente queria agradecer aqui a nossa audiência que está aqui, ó. Vamos lá. A Dog Fans estava falando da questão do aborto, que ela perdeu o seu bebê, né, em 12 semanas de gestação, falou que é uma dor inimaginável. Nós imaginamos e lamentamos, né, e agora esse pessoal quer flexibilizar, né, esse absurdo. Elizabeth Maria Lira, bom dia. Luciana Quintal, bom dia. Hoje eles podem tudo, um absurdo. Ontem eu assisti ao vivo. Realmente um absurdo, meu amigo. Henrique Pinho, depois do Alexandre de Moraes, disse que a minoria que não gosta do STF. É verdade, ele falou isso. É uma minoria do povo brasileiro que não gosta do STF. Por que então o ministro não faz uma pesquisa de rua, saindo no meio Manda ele sair na rua. Paulista. Das últimas vezes que ele saiu na rua, não foi isso que ele viu, não. Até no aeroporto está meio complicada a situação. Ou então ele também pode se candidatar. Vamos ver como é que vai ser. Né? Enfim, pessoal, mais um programa, mais um Boletim da Manhã. Agradeço aqui os nossos amigos de bancada, todo mundo que está nos acompanhando. Amanhã é sexta-feira, estaremos aqui novamente a partir das 9 horas da manhã. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Sou Mais Brasil, se inscreva agora mesmo, não perca mais nenhum conteúdo. Pode ativar o sininho para receber a notificação. E está passando aqui também o nosso WhatsApp e o nosso Instagram, o Instagram da Sou Mais Brasil, para você poder seguir lá. É isso, Léo, antes de fechar, deixa eu só mandar um abraço aqui para o deputado Altineu Cortes, líder do PL, que fez aniversário ontem. E mandar um abraço também para o pastor Silas Malafaia, um grande defensor aí na luta contra o aborto e que está fazendo aniversário hoje. É importante a gente fazer essa lembrança. Show de bola, tá? Recado tá dado. Parabéns aí ao deputado federal, acho que fez aniversário ontem, e ao pastor Silas Malafaia, que está sendo também um guerreiro em relação a essas pautas absurdas aí que estão passando para o nosso Brasil. Beleza? Então até amanhã, até as 9 horas aqui no Boletim da Manhã. Valeu, até a próxima.